Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição número 8, cujo título é Sexo no Namoro, pode? Nós precisamos conversar com muita segurança sobre esse tema para entender qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Primeiro precisamos lembrar que quem criou o sexo ou as pessoas com sexualidade foi Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse a eles que deveriam crescer, multiplicar-se, gerar filhos. Ou seja, Deus criou o homem, a humanidade, não só prevendo, mas prescrevendo o ato sexual. Porém, isso é algo que deveria acontecer somente dentro do casamento. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, ele diz que se alguém não consegue conter os seus impulsos sexuais, então ele deve casar-se para que não tenha a prática sexual fora do casamento. Também em Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele disse, digno de honra ou honrado por todos, seja o matrimônio ou o casamento e o leito sem mácula. Porque ele relaciona o leito sem mácula, ou seja, a pureza do leito conjugal, com o casamento, para dizer que uma coisa só deve acontecer na outra. E ele diz na sequência, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou eu gosto da versão corrigida fiel, que ele diz assim, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Fornicação, pecado sexual de solteiros. Adultério, pecado sexual de casados. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Todos devem honrar o casamento e a pureza do leito conjugal. Como os casados fazem isso? Mantendo-se fiel ao seu cônjuge e tendo relações sexuais somente com a pessoa com quem você casou. Como os solteiros honram o casamento e o leito sem mácula? Mantendo-se puros até o casamento para ter relações sexuais somente depois de casar. É esse o projeto de Deus e o plano do Senhor para as nossas vidas, porque não é apenas uma coisa física, é algo que é de um símbolo espiritual também, pois Paulo diz que isso tem a ver com a figura que Deus construiu da relação entre Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo escreve, segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 11, dizendo que ele tinha muito zelo pela igreja para a entregar como uma virgem pura a um marido que é Cristo. Veja que ele está comparando a santidade da igreja com a virgindade de alguém que se mantém puro até o casamento. E por que Deus faz isso? Por que Deus nos deu essa orientação? Primeiro, porque nós precisamos lembrar que o nosso corpo não é mais nosso, é de Deus. Algumas pessoas dizem assim, meu corpo, minhas regras. Isso se o corpo fosse seu. Porque a Bíblia diz que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e que Ele nos comprou. E que agora o nosso corpo, alma e espírito pertencem a Deus e, portanto, devem glorificar a Deus. Pois o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, que quem peca na área sexual peca com o corpo. Ou seja, eu não posso usar o corpo que agora é de Deus e cometer com ele um pecado que agride a santidade de Deus. Pois 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o nosso corpo e alma e espírito devem ser preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo e zelar para que haja a santificação dele. Além disso, nós precisamos lembrar que Deus fez assim porque Deus é bom e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Por exemplo, Deus está fazendo dessa forma para nos livrar das doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS e tantas outras que são trazidas através do contato com vários parceiros e tal. Se um rapaz e uma moça se mantêm puros e nunca experimentaram relações sexuais com ninguém, e vão ter relações somente dentro do casamento, eles estão livres de toda sorte de doenças sexualmente transmissíveis, além de manterem a santificação e glorificar a Deus através disso. Também há sempre o risco de uma gravidez indesejada. E aí você imagina como fica. De repente estão namorando, ainda bem jovens, e aparece grávida, porque não há nenhum método que seja 100% seguro.
E agora, como é que faz com essa gravidez? E se não quiserem casar não tiverem sequer condição de casar? Vão fazer o quê? Vão dar esse filho para adoção? Vai ser criado pelos avós? Como é que fica esse jovem casal que tinha muitos planos para a sua vida, ou essa moça, se de repente o rapaz resolve ir embora e não ficar, e ela resolve ter o filho, como é que fica agora esse futuro, agora com uma criança? Ou seja, isso não é o melhor de Deus para nós e nós precisamos ter cuidado dessas coisas. Como é que nós vamos fugir dessas situações? É exatamente assim que a Bíblia diz. Paulo diz a Timóteo: fuja dos desejos da mocidade. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: fugir da prostituição. Ou seja, nós não devemos achar que somos fortes o suficiente para lidar com essas coisas sem que venhamos a ter problemas. Se qualquer situação em que você vê que há aí a possibilidade de uma tentação sexual, fuja. Não fique sozinho com os dois, não crie situações de estarem no escuro, isolados, não conversem sobre essas coisas e fuja de toda a tentação que venha sobre você. A Bíblia nos conta a história de dois personagens que viveram situações opostas em relação a isso. Um deles é Sansão. Teve um casamento, depois deu errado, envolveu-se com prostitutas, ele achou que era forte, valentão, sabia lidar com essas coisas. Acabou caindo e acabou morrendo soterrado. O outro é José, que resolveu guardar-se para ser fiel a Deus, mesmo debaixo de tentação, pois a esposa do seu senhor, Potifar, a Bíblia diz que o tentava todos os dias. E ela armou um plano para pegar José, ele conseguiu fugir e o fujão virou governador do Egito, enquanto que o valentão morreu soterrado. É melhor nós fazermos o que a Bíblia nos diz. Fugir de toda situação, evitar carícias, toques, coisas que venham despertar isso. Fugir também da pornografia, porque isso vai despertar tentações e sentimentos que você não pode corresponder agora. O patriarca Jó diz assim: eu fiz um pacto com os meus olhos para não olhar com cobiça para uma jovem, para uma virgem. Isso diz nós guardarmos o nosso coração para essas coisas. Também fugir da masturbação, porque qualquer que faz essa prática faz pensando em outra pessoa, trazendo à mente a construção de uma relação. E Jesus disse que qualquer que olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, já adulterou com ela. Ou seja, o pecado construído no coração ou na mente já é algo que é muito ruim para nós. Portanto, fuja disso, evite toda e qualquer situação que venha provocar tentação e guarde-se para que isso aconteça dentro do casamento. Isso não só vai proteger sua mente, seu corpo e o seu coração de muitos problemas emocionais e físicos também, como também vai glorificar Deus em tudo aquilo que é o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, mande ele para alguém e se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixe a sua pergunta nos comentários que nós vamos responder. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.